Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de algo bastante interessante, que é ensino de matemática e educação do imaginário. De certa forma, todo o ensino de matemática hoje se reduziu a uma mera replicação de procedimentos, de tal forma que as crianças nas escolas, elas recebem uma fórmula e elas devem, no momento seguinte, a sair aplicando aquela fórmula faça sentido ou, na maior parte das vezes, não faça sentido para elas. Eu quero mostrar para vocês, aqui de uma forma bastante simples, de que forma é possível fazer diferente e de que forma a matemática deve ser a educação do imaginário e, inclusive, como isso é mais clássico, tá bom? Bem, todo o conteúdo da matemática, ele pode ser introduzido de uma forma que eduque o imaginário. Mas eu quero tratar de um particular aqui hoje, e é o ensino de parábolas, tá? Eu aposto com você que a primeira vez que você teve contato com parábolas na escola foi mais ou menos assim. Assim. Você viu, por exemplo, uma equação do segundo grau, y igual a x ao quadrado. Então, o professor introduziu o eixo y, introduziu o eixo x, e ele mostrou aqui as soluções da parábola, e ele falou que a parábola era essa figura que tinha essa concavidade e que tinha um vértice, etc. Tá? Então, bem, e no momento seguinte você teve que resolver diversos exercícios de equação do segundo grau, onde tinha uma parábola para fazer num gráfico, onde tinha que aplicar Bhaskara para encontrar as raízes, as soluções, enfim, e mais, né? Veja, se a criança ela faz, né, ela pega essa fórmula e ela aplica certo, bem, aí ela entende matemática, ela está de parabéns. E se ela não aplica, ela é um problema, precisa de tratamento. Então, bem, deixa eu mostrar para vocês aqui hoje, apenas com relação à parábola, o que a gente pode fazer. Porque, você veja, isso daqui só surge no século XVI ou XVII, mas as parábolas, elas são muitas vezes assunto dos gregos. Como que os gregos descobriram as parábolas? Por que a gente não ensina a parábola como os gregos mesmo descobriram? Como eles tiveram a experiência de descobrir? Por que a gente não dá essa experiência para as crianças? Então, bem, vou mostrar aqui para vocês como poderia ser o ensino de parábolas uma educação do imaginário, tá? Então, a gente poderia propor um desafio para as crianças. Você imagine, tá, que nós temos uma cerca muito comprida, tá? Nós estamos vendo aqui um terreno desde cima e nós estamos vendo essa cerca que se prolonga. E aqui, próximo à cerca, nós temos uma árvore. Então eu digo para você o seguinte, existe um tesouro enterrado dentro desse terreno, tá? E esse tesouro, ele está igualmente distante da árvore e da cerca. Descubra onde está o tesouro. Bem, imediatamente, né, você ou a criança, no caso, né, ela pode vir e falar, bem, eu já sei onde está. Está aqui. E aí, então, uma vez que esse ponto ele está à mesma distância da cerca e da árvore. E então, para a frustração da criança, nós falamos para ela, não está aí, tá? Onde mais poderia estar? Quais são os possíveis locais para estar enterrado esse tesouro? Bem, então a criança teria que pensar, né? Isso pode ser trabalhado em sala de aula, pode ser trabalhado com a criança em casa. E, em algum momento, ela vai descobrir que, vejamos, né? Se esses quadrados eles têm 1 centímetro quadrado, eles têm 1 centímetro de lado. Então, se nós pegarmos aqui esta árvore e caminharmos 2 centímetros para o lado, nós temos um ponto que dista tanto 2 centímetros da árvore quanto 2 centímetros da cerca. Então nós temos mais um possível local onde pode estar enterrado o tesouro. Mas aqui nós também temos a mesma situação. Agora você veja, é possível a gente construir uma reta que ligue esses pontos e, na verdade, não vai ser uma reta, né? Porque se for uma reta, em algum momento a gente vai estar mais próximo, por exemplo, da árvore do que da cerca. Então é uma forma curva. É uma forma curva. Então, a gente começa a ver que existem muitas possibilidades de onde esse tesouro pode estar enterrado. Só que elas não param aqui. Na verdade,
elas vão se prolongar. Vão se prolongar como? Num círculo? Não, porque se for num círculo, por exemplo, o círculo fechar aqui, né, ou aqui, enfim, ela vai estar mais próximo da árvore do que da cerca. Então, na verdade, é uma curva que se prolonga. Mas se prolonga como? Tá? Então, aqui nós temos a primeira parte do desafio. Se prolonga como? Tá? Essa é a segunda parte do desafio, né? Vamos ver como é possível a gente construir de uma forma exata a curva, né, ou os locais onde esse tesouro pode estar enterrado. Então, bem, a criança, ela aqui novamente é desafiada e no momento posterior, após ela pensar, após ela trabalhar, a gente mostra para ela como funciona, no caso, se ela não descobrir. Em volta da árvore, a gente faz círculos de 1 centímetro de raio. Por quê? Porque você veja, nós tínhamos descoberto que esses pontos são os pontos onde o tesouro pode estar enterrado. Mas, e além desses pontos que estavam um pouco mais óbvios, onde mais o tesouro pode estar enterrado? Veja bem, esse círculo tem raio 1, esse círculo tem raio 2 e esse círculo tem raio 3. Então, em qualquer momento, em qualquer ponto que nós estejamos em cima desse círculo, nós estaremos sempre 3 centímetros distantes da árvore. Tá? E aqui nós vamos ter da reta uma distância, né, a partir dessa linha de 3 centímetros. Então, o cruzamento dessas linhas paralelas à cerca com os círculos construídos em volta da árvore, eles vão mostrar todos os possíveis locais onde o tesouro pode estar enterrado. Então aqui nós vamos ter um possível ponto, uma vez que nós temos 3 centímetros de distância da árvore e 3 centímetros de distância da cerca. Aqui nós vamos ter um possível ponto, nós temos 4 centímetros da cerca e 4 centímetros da árvore. Aqui nós vamos ter outro ponto, aqui nós vamos ter outro ponto, aqui outro ponto, aqui outro ponto. De tal forma que a nossa reta, de nossa curva, ela vai adquirir o formato de uma parábola. Tá bom? Então, isso vai ser construído aqui também, né? Nós vamos ter algo assim. E a criança vai construir a parábola. Muito bem. Você veja que essa experiência que a criança tem com a parábola é completamente diferente dessa experiência, tá? Mas o trabalho, ele não se encerra aqui, porque agora entra o trabalho fundamental da imaginação, que é o quê? O trabalho da imaginação é o trabalho de visualizar formas em movimento, tá bom? A criança, ela deve visualizar as formas se movendo, se combinando, se alargando. De que forma a gente vai treinar o imaginário da criança? Da seguinte, vamos propor um desafio. Muito bem, a criança construiu uma parábola, tá? E você veja, tá? Até um adendo aqui antes, o que é tão interessante desse exercício de construção? Como eu disse, foi assim que os gregos descobriram a parábola. Com o uso de imaginação, com o uso de desenho, tá? Então, aqui, nós estamos ensinando para a criança o que realmente é uma parábola, segundo a sua definição, tá? O que é uma parábola, segundo a sua definição? Ela é a curva que é formada pelos pontos que estão igualmente distanciados de uma reta e um ponto, tá? Então, todos os pontos que possuem a mesma distância entre uma reta e um ponto constituem uma parábola. Essa é a definição geométrica formal de parábola. Então, a criança, ela recebe o ensino dessa maneira. E a educação do imaginário? A gente faz da seguinte forma. A criança deve visualizar formas em movimento. Então, bem, nós construímos a parábola dessa forma. Agora vem a pergunta. O que acontece com essa parábola se a gente... se a árvore ela não estivesse aqui, mas se ela estivesse aqui, se ela estivesse mais distante? Como ia ficar essa parábola? Tente imaginar, né? Tente visualizar esse movimento, tá? É claro que se a criança tiver uma dificuldade, né, no primeiro ensino de visualizar isso, você pode refazer esse exercício com a árvore em outra posição. Mas o que vai acontecer é o seguinte, a parábola ela vai abrir, tá? Ela vai ter
abertura maior. Da mesma forma, o que acontece com a parábola se a gente aproximar a árvore para cá, né? Trazer mais perto da cerca? Se a gente trazer a árvore para cá, muito perto da cerca, a gente consegue ver a parábola ela se fechando, tá bom? Então, esse movimento das formas é um movimento que nós devemos treinar as crianças, tá? Nós devemos dar a elas essa experiência, essa oportunidade de visualizar formas de movimento. E até para crianças maiores, esse exercício ele permite outros níveis de dificuldade. Porque, por exemplo, o que acontece se a nossa cerca não for reta, mas for curva? O que vai acontecer com essa forma dessa parábola? Ela vai se fechar. Primeiro numa elipse, depois num círculo mesmo, né? Se a gente fechar a cerca num círculo, tá bom? Então, bem, essa daqui é uma forma da gente introduzir parábola de maneira que faça sentido à criança, de que ela tenha uma experiência com a forma geométrica e que trabalhe o imaginário dela, tá bom? Então, é isso por hoje. Um abraço, agradeço você que assistiu até agora e até mais. Tchau, tchau.